mais ou menos em 15 anos pós a fundação, 12, 15 anos, veio a parte de cosmético, né? E ela veio com esse tronco de ser algo natural, né? Com mais de 30 anos de empresa, quais que foram as fases e mudanças que mais te marcaram nessa evolução, né, do mercado? Claro. Isso foi um marco pra gente doloroso, um aprendizado bastante grande, né? A gente decidir abortar esse projeto e... Calma, toma cuidado, organiza tudo primeiro, de tal maneira que você não dependa da Amazon. Exatamente. E aí você vai lá do jeito que você quiser. Alguém precisa botar um pouquinho o pé no chão e falar como é que a gente vai vender isso, como é que vai ser a estratégia. É cada vez mais difícil, né? Porque o custo de aquisição está cada vez mais alto, isso não vai diminuir, então você precisa se tornar cada vez melhor nas campanhas, nas estratégias, trabalhar a retenção. O que você fez de diferente para contribuir para esse crescimento da orgânica acima da média? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um grande case do mercado. E o que mais me impressionou aqui não é só o quanto essa marca cresceu e se tornou conhecida, mas o tempo que ela está no game, né? Porque a gente vê o famoso voo de galinha. Né? Empresas crescem, às vezes numa velocidade absurda, mas de repente, na mesma velocidade que elas crescem, elas desaparecem do mapa, né? E essa marca está há mais de 30 anos no mercado. Então, com certeza, a gente vai ter muito a aprender nesse bate-papo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Wildes. Fala, galera, tudo bem com vocês? Olha, hoje é um dos dias que a gente fica mais animado, porque vocês aprendem, a gente aprende, a troca nessa mesa é muito rica, porque aqui só tem empreendedor que realmente faz acontecer e traz esse ensinamento para vocês. Quero deixar um recado para que você siga aqui, se inscreva no Made in Brasil, para que toda terça você receba um novo episódio e consiga manter a sua mentalidade na direção certa, aprendendo, evoluindo. Então é rapidinho, se inscreve que você vai receber todos os episódios. E para ter esse bate-papo com a gente recebe aqui no Made in Brasil o diretor-geral da Orgânica. Ele tá mostrando porque hoje ele ganhou presente hoje também, eu ganhei, né? Não é sempre que ele mostra. Diretor-geral da Orgânica, Otávio Galhardi, aqui no Made in Brasil. Bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha várias trocas. Preciso aprender muito com vocês também no online e quero ensinar um pouco também sobre o offline. Legal. Legal, já estava nos ensinando aqui nos bastidores, né? Já estava. E é muito legal o quanto a gente aprende, assim. Eu tenho certeza que muito dessa curva de crescimento que a gente vem tendo aí nas marcas se deve às pessoas que sentam aqui mesmo, né? E cada um com uma expertise, cada um com conhecimento, e nessa troca acaba sendo muito rico. Agora, para a gente começar, Otávio, apesar de você não ser o fundador, né? Eu chamei ele de herdeiro, ele falou, não é herdeiro, é sucessor. Exato. Essa é a pergunta, herdeiro ou sucessor? Você com certeza sabe a história, né? E a gente gosta de entrar nisso. Poxa, de onde que surgiu a ideia e como que foi esse começo, se você puder contar pra gente. E quando você chegou, né? Não, com tudo. Com certeza. A empresa foi fundada em 89, eu sou de 88, é um irmão para mim, né? Legal. Meus pais são engenheiros agrônomos, né? Luiz e a Pérola se conheceram na faculdade de agronomia, né? E eles sempre tiveram, obviamente, esse lado do cultivo, etc, né? E aí começaram com uma pequena propriedade no interior de São Paulo, né? Na cidade de Avaré, né? Com a plantação de conhece? E tem a propriedade até hoje. Que legal. Com a plantação de bucha vegetal, né? Porque eles começaram a notar que tinha um mercado para ser trabalhado, somente no mercado hoteleiro já estavam trabalhando esse tipo de item na composição das amenidades, né? E aí eles começaram realmente assim, com uma pequena plantação de bucha vegetal, um sonho e uma costureira, né? E aí eles começaram a agregar valor, né? Então a bucha natural como a de costura, né? E eles passaram aí para o mercado hoteleiro, depois eles foram para o mercado de magazines, que nem existem mais hoje, por exemplo, como Mesbla, Mapping, etc, né? E eles foram se movimentando depois para o mercado de supermercadistas, né? E aí, quando começaram a iniciar nos supermercadistas, eles perceberam que tinha espaço para aumento de portfólio e tal. E é uma categoria que tem um bom crescimento, né? Acessórios para banho, por conta do crescimento do sabonete líquido, né? E depois, mais ou menos em 15 anos pós a fundação, 12, 15 anos, veio a parte de cosmético, né? E ela veio com esse tronco de ser algo natural, né? Então, todos os produtos hoje
base 100% vegetal e não testados em animais. Né? Ali nos anos 2000, mais ou menos. Exatamente. Quando eu ingressei na empresa, ela tinha já uma cara mais de private label, então um dos grandes clientes da companhia era a Natura, que valia aí 80% do faturamento, né? E os outros 20% realmente já tinha alguns varejistas da região. A empresa, escritório, era no ABC, né? Então a gente atendia alguns supermercadistas no ABC, para quem vai conhecer, Coop, por exemplo, que existe até hoje, né? E aí eu entrei muito com a missão, né? Eu trabalhei em outras empresas na área comercial, e aí eu entrei com a missão assim de expandir a marca mesmo, primeiro no supermercadista e no online, naquela época eu cadastrei Submarino, Americanas.com, né? Que era muito forte. Desculpa, que ano é isso? Isso foi em 2000 por volta aí de 2010, 11. Que vocês começaram a ir pro digital. Exatamente. Ah, faz tempo. Mas naquela época, assim, era outro game também, era mato, e até muito vocês diferente. foram percussores também no desenvolvimento, né? Porque assim, eu tô no mercado cosmético faz tempo, e eu lembro que quando começou os produtos orgânicos, veganos, era pouquíssimas marcas que faziam. O consumidor, ele também precisava ainda ser educado sobre isso, não tinha essa consciência, né, em relação a toda a cadeia de consumo, dos custos das matérias-primas. Então, hoje o mercado pede, né, produtos naturais, produtos orgânicos, o consumidor, ele tem mais esta consciência. Mas lá atrás, vocês tiveram que abrir este caminho e educar o público, né? Não, sem dúvida. Assim, aquela época, algo assim chamado orgânico, natural, já não era visto com tantos bons olhos. Parece algo mais alternativo, hippie e tal. E a gente tinha um problema também na época, acho que de performance e tecnologia na indústria. Então, normalmente, os produtos naturais não entregavam performance. Eram naturais, mas não tinham performance mesmo. Não entregava aquele nível de hidratação equivalente ou explosão de fragrância. E tinha uma precificação mais alta, né? Mais alta, exato. Não tão acessível quanto é hoje. Então, a gente foi muito percussor. Eu lembro que muitas redes que a gente entrou, a gente foi o primeiro sabonete, assim, vegetal, vegano, né? E assim, no começo era muito mais difícil porque você fica misturado ali na gôndola, né? O nome já diz, é um autosserviço, então não tem nenhum vendedor para apresentar um produto, que nem numa loja, né? Então você ficava no meio de toda aquela salada de outros produtos, a comunicação com o consumidor era muito difícil, por isso que a orgânica, minha mãe Capela e é P&D, ela também tem uma pegada muito da embalagem ser assim, extremamente chamativa mesmo. Então a gente investe bastante no layout da embalagem para aquela. Né? Olha essa. É linda. Sou suspeito para falar, mas. Eu te perguntei, quando você perguntou de orgânica, é forte em sabonetes, né? Sim. Porque assim, eu sabia que eu já tinha ouvido falar, mas eu já usei várias vezes, mas eu não tinha associado que era orgânico. E a gente, né, só pega ali... Então, isso é muito comum no autosserviço, né? Que às vezes no online você consegue comunicar melhor e você tem um recall de marca muito melhor. A gente sofre muito disso no autosserviço, especialmente no alimentar, que normalmente você vai fazer uma compra com uma lista. Então, é muito por compra de impulso e tal. O Pharma já é um pouquinho melhor, que o shopper ele tem ele dedica um tempo para ler o rótulo, entender o produto, etc. Mas tem muito dessa questão da recall de marca. Acontece muito, Dom, isso. Da pessoa orgânica, daí lá e vê o logo, não, eu tenho no meu banheiro. Tá. E como que foi trabalhado esse branding para, nos dias de hoje, acontecer esse reconhecimento de marca? Além de estar em muitos pontos físicos e dessa exposição estratégica ali dentro dos PDVs, foi feito um trabalho ali de marketing? Vocês foram para televisão? Teve alguma coisa assim ou não? É engraçado falar de televisão, parece coisa antiga. Foi muito antiga, jornal. Mas até hoje funciona muito, né? Sim, claro. É que assim, o que aconteceu? Teve uma transição, né? A maneira que a gente tem que trabalhar a parte de acessórios para banho é diferente da parte de cosméticos. Os acessórios para banho, eles são muito vinculados à positivação de PDV, distribuição, né? Quanto mais distribuição e positivação você tiver, mais você acaba vendendo, porque já é uma compra por impulso, né? Quando a gente começou com a parte de cosmético, a gente sofreu bastante, porque não bastava só colocar mais um item no ponto de venda, né? Ao contrário da outra categoria. E aí a gente começou a fazer investimentos, principalmente para tentar blocar a marca nos varejistas, tá? E em ferramentas de trade dos próprios varejistas, né? De comunicação. Olha, a orgânica chegou, etc. Disparo de CMS, na época funcionava muito bem, né? Ou dar um brinde direto no caixa. Mas, principalmente, a gente percebeu que quando a gente
executava as estratégias de trade, né? Ou seja, blocar, colocar régua de gôndola, né, com os dizeres da marca e entregar toda essa comunicação no PDV, aí a gente viu uma virada de chave bastante efetiva, assim, tá? Foi aí que foi. Mas ainda é um constante aprendizado, porque a gente tem 2 categorias muito diferentes para serem trabalhadas, né? Acessório de problema de uma maneira, né? E cosmético já é outro tipo de posicionamento que a gente tem que trabalhar. E ao longo desses anos, você estava comentando aqui com a gente nos bastidores, eu fiquei curiosa. São mais de 30 anos de empresa. Quais que foram as fases e mudanças que mais te marcaram nessa evolução, né, do mercado? Claro. Olha, a primeira fase, assim, que marcou muito foi essa fase quando a gente tinha uma dependência muito grande de private label, né, para as empresas do setor, como a Natura, e a gente começou a ingressar nos players de supermercado. E aí a gente fez um caminho inverso, né, do que normalmente é indicado. Normalmente é indicado você começar com granulidade, começar com distribuição, né? E a gente começou ao contrário. Então a gente começou Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart. O Walmart a gente pegou assim a primeira loja, eles colocaram um container ali em Osasco e começaram a chamar fornecedor. E no começo foi muito difícil, porque estava comentando com o Dom também de começar, que a gente ia no Pão de Açúcar, mas você está no Carrefour, e o Carrefour, mas você está no Pão de Açúcar, quando você tiver, você volta. Então você fica até você conseguir furar a primeira bolha, né? Depois disso, então, para a gente foi um efeito dominó, a gente foi entrando realmente, a gente começou de cima para baixo, foi abrindo, né? E no Pharma a gente fez a mesma estratégia. Então esse foi um marco bastante grande para a empresa, porque daí a gente começou a aumentar o share de faturamento da própria marca, a marca começou a ficar mais conhecida. Sim, outro marco de desafio que a gente teve, né, foram mais 2 marcos bastante significativos. Quando meu irmão ingressou na empresa, ele fez um projeto, né, de franqueabilidade da empresa, né? E a gente tinha esse sonho realmente de seguir com franquia. Então nós fizemos o estudo, montamos alguns quiosques, né, para operar. Operamos aí na faixa de 2 anos sozinhos. Então tinha no Vila Lobos, tinha no Shopping Tamboré, que era do lado da empresa, no Parque Shopping São Caetano também. E a gente entendeu, né, pelo estudo de franqueabilidade, que a gente poderia franquear a marca, né? E aí começou esse sonho, a gente começou a vender franquia. Chegou a pandemia, né? E no meio disso tudo, a gente teve muitos aprendizados, né? Porque aí, de novo, é outro negócio completamente diferente operar um varejo e relacionar com os franqueados, né? É muito diferente de você operar o mundo corporativo, trade de varejista, etc. E a gente começou a ter um conflito bastante grande de pricing, né? Também, né? Alguns SKUs eram exclusivos para os franqueados e outros SKUs de entrada, como um sabonete em barra, aquela loja dentro do shopping, ela ia concorrer com a Drogaria São Paulo, ia concorrer até na época tinha na Renner, e a gente até tirou de alguns clientes, né, por conta disso na época, mas fato é que a gente chegou uma época de bifurcação mesmo, que a gente teve que decidir se a gente ficava com as franquias, né, continuava dando foco nisso, ou realmente abortava esse projeto e seguia com o nosso core business, que era o B2B, porque realmente começou a ter bastante conflito até interno, né? Isso foi um marco para a gente doloroso, um aprendizado bastante grande, né? A gente decidir abortar esse projeto e, como vocês imaginam, tem os contratos, então, no momento que você decide até você realmente finalizar, você pode colocar aí mais 2, 3 anos, né? Então, isso foi um marco bastante de aprendizado para nós. E o outro, que a gente foi bastante, assim, pego de surpresa, de certa maneira, né? A gente foi um pouco letárgico e sofreu bastante com o faturamento, foi aquela época, vocês vão lembrar, que começou a surgir os atacarejos, né, durante a crise, e a pessoa física começar a comprar no atacarejo. A orgânica, nessa época, era muito forte nos hipermercados, né? Então, Extra, Carrefour, enfim, tinha muito hipermercado. A gente era muito forte, a gente já estava no nível de fazer marca própria para o hipermercado. Então, naquela época, já tinha a marca própria do Carrefour e a minha marca, então concorria comigo mesmo na categoria de banho. E aí começou uma movimentação, né, de fechamento do modelo de supermercado no Brasil e abertura do atacarejo. E aí um aprendizado a gente não teve agilidade suficiente para ter um sortimento adequado para o atacarejo. Então, parecia aquela brincadeira das cadeiras, assim, parou a música, cadê minha cadeira? Fiquei sem cadeira, tá todo mundo... Né? E aí, e era cruel, porque, assim, o Carrefour fechou 10 lojas, não fechou, ele migrou para o atacadão. Você tá no atacadão? Não. Então, quem vende para o atacadão ainda ganhou mais 10 lojas, a gente perdeu 10. E aí, o jogo começava a ficar bastante difícil. E foi muito rápido isso? Olha, foi um movimento que aconteceu aí mais ou menos em 3 anos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi bastante rápido.
Porque realmente o atacarejo, naquela época, ele tinha trabalhar só a curva A, e aí o hipermercado já trabalhava mais sortimento, então o atacarejo ia trabalhar assim na faixa de 1/4, 1/5 do número de SKUs no hipermercado, né, quantitativamente falando. Então a gente sofreu bastante, né? Até hoje a gente praticamente não está no atacarejo, mas aí a gente teve que sofrer um pouco o faturamento, 1, 2 anos, e repensar um pouco a estratégia de distribuição. E foi aí que a gente começou a trabalhar com farma. Foi nessa época que a gente começou a abrir para o farma e culminou com a gente também estar aumentando a linha de cosmético e tem mais perfil público AB, então o farma conversa bastante. Mas foi um aprendizado também bastante grande, porque o mercado de varejo também é muito dinâmico. Então, essas mudanças assim, talvez se a gente tivesse um estudo melhor de previsibilidade do que estava acontecendo, a gente poderia ter se preparado melhor, né? E houve também, aquela época era comum o Walmart e o Carrefour comprarem os regionais, né? O Walmart comprou um bom preço no Nordeste, que era a maior rede, comprou o Sonai no Sul. Então, você fornecendo para esses 3 maiores, você cresceu organicamente 20%, 30%, porque eles estão sempre comprando gente. E também, nesses últimos anos, aconteceu o movimento reverso, né? Então, fechamento de lojas, migrando para atacarejo, e também líderes regionais no Brasil, né, comprando lojas, por exemplo, do Pão de Açúcar no Sul. Então, você vê, essas maiores redes ficaram agora concentradas no Sudeste, né? No Nordeste, não existe mais Bom Preço, que era agora o Grupo Mateus, que está concentrado lá. Então, aí, acho que para o empreendedor, tem um desafio muito grande da regionalização do Brasil, né? Então, você vai, ao invés agora de ficar concentrado em São Paulo, em Key Accounts, você vai precisar ter representantes comerciais e uma estratégia bem definida para cada estado, porque cada estado tem o seu pool de liderança. Legal. Quando você fala, só para eu entender, tua explicação, quando você fala de atacarejo, o que é? É uma loja de que tamanho? Por exemplo, é um pão de açúcar daqueles modelos menores ou é o pão de açúcar? Você considera um atacarejo? Não, atacarejo é esse modelo, vou usar exemplos assim, pelo nome, açaí, atacadão. Então, são modelos que você tem atacadão, menos investimento na loja, né? E você tem desconto nos múltiplos dos produtos, tá? Então, é esse modelo. Entendi. Depois você ainda disse que gosta de ir no supermercado. Tem que levar eu gosto de fazer ir um no Oba. passeio no atacadão. Uber é maravilhoso. Eu gosto de ir no Whole Foods lá nos Estados Unidos. Uber gosta de maravilhoso. comprar fruta cortada. Nossa, E ele diz que é do Pará, gente. Eu que sou raiz, eu conheço atacadão. Não, é que eu não lembrava, assim, né? Mas eu entendi. Agora então, é incrível. os hipermercados, porque assim, quando você falou do hipermercado e do atacarejo, porque eu não tive tanta convivência com hipermercado. Claro. Para mim, o atacadão ali já era o maior que tinha, né? Mas tinha modelos, estruturas ainda maiores do que eles. Exato. É isso que você tá falando. Porque assim, na verdade, Ou não? é que o atacarejo Eu não entendi foi ainda. criado assim, ele era um atacado para PJ, né? Vamos pegar o caso do açaí. O foco dele, por exemplo, era vender laticínios, salsicha, pão para, por exemplo, dogueiros, ou para vender... Então, ele vendia só O CNPJ. Extra é um ele começou hipermercado, a o vender Carrefour é um Ele hipermercado. vendia só consumidor PJ, final. né? Nessa época, só comprava-se com PJ, Entendi. dinheiro, débito e tal. Entendi. E aí, ele foi vendo uma oportunidade assim, se eu pegasse a pessoa física começou a migrar para o atacarejo, na época da crise, né? Quando seus pais vão e compram as coisas ali em quantidade, lembra? É atacarejo. Liga. O atacarejo, só que aí o Um atacarejo... mercado grande, que a gente vai é pequeno, mas ali mais bairrista. Não, agora eu Um entendi. Extra, Agora eu lembrei, porque meu pai teve hipermercado. padaria uma época e eu lembro que ele comprava no CNPJ. É isso. Mas não pensa no tamanho da loja, pensa no modelo. No modelo, entendeu? entendi. Hoje você pode Vender comprar PJ, unitário, mas você pode comprar também no múltiplo, ganhar um desconto. E você pode comprar até no cartão de crédito, então mudou bastante. Você né? tinha que ter cadastro lá atrás, No né? macro, por exemplo, é assim. Ô, Gabs, corta essa parte aí. Não, povo por ver, favor, que eu não sei o que deixem é essa atacarejo. parte. Só que é você muito não é o legal. único, com certeza. Legal. É muito legal ver a evolução, porque por mais que você trouxe que vocês não conseguiram se adaptar, talvez no ritmo que vocês gostariam, vocês se adaptaram, né? Exato. Porque muitas empresas ficam. Eu vi isso até na minha família. Minha família veio do ramo de brinquedos. E lá atrás era produção de brinquedo,
maquinário, e os brinquedos eles foram ficando desatualizados. E aí, para você assim mudar maquinário, mudar todos os moldes, mudar todos os brinquedos, e aí brigar, né, com importações ali vindo da China, e foi que caminhou que a fábrica ela realmente assim fechou, porque realmente, ou você precisaria ali de um nível de investimento alto e mudar totalmente o modelo de negócio, mas a verdade é que ao longo dos anos o mercado ele já vai te mostrando essas mudanças. E às vezes a gente está na operação e a gente não consegue enxergar tão bem que isso está acontecendo, né? Exatamente. Então, essa adaptabilidade, assim, de olhar para o mercado, e todo mundo fala de entendimento, né, do consumidor, mas não é tão simples para quem está dentro da operação. Exatamente, exatamente. E você, às vezes, acaba tendo apego àquele tipo de modelo, Total. né? Toda a tua equipe trabalhando assim, né? A tua produção, vocês... Até para a gente mudar um processo, né? Dentro de uma empresa, você vai criar um processo novo. A gente agora está, por exemplo, na Adenavita, criando um processo novo de criativos. A gente está aqui um mês já com o time, com todo mundo, para fazer uma coisa que é simples. É difícil Parece implementar, é simples, difícil mudar. Né? O papel é fácil, Aí a você execução mudar o é modelo de diferente. negócio é totalmente complexo, né? Ô, Otávio, e aí você falou que ali em 2010 vocês começaram a olhar para o digital também, né? E como que foi essa experiência do digital de lá para cá? Foi bem frustrante. E quando você fala do digital, hoje vocês já vendem no modelo B2C? E desde quando? Olha, a gente... É legal falar sobre digital, porque eu acho que a gente até teve alguns momentos que a gente se antecipou demais ao time, tá? Perfeito. Então, hoje a gente tem o modelo D2C, né? Tem o nosso e-commerce próprio. Nessa época, por volta de 2013, a gente fez até um projeto para criar o nosso e-commerce para o B2B. Então, perfeito. pequeno varejo. Só que eu acho que a gente se antecipou porque a aderência foi muito ruim, né? E aí a gente desistiu. Acho que hoje talvez daria muito mais certo. Mas a gente tem o D2C, né? Nosso e-commerce próprio, e a gente trabalha muito bem através do Sell-in, não Marketplace, outros players como Beleza na Web e Amazon, né? Então, hoje, assim... a gente entende, como a gente não tem tanto know-how de trabalhar o D2C, e é uma loja, né? Como qualquer, assim, você tem que abrir, tem que trocar o banner, tem que estar sempre ativando, é um outro business. Tem que trazer o público, né? Tem que trazer o público, exatamente. Então, a gente entendeu que o meio do caminho para nós, até que a gente tenha domínio, claro, da estratégia digital, é trabalhar esses outros players que já têm tráfego, né? Então, e é um pouco do meio do caminho, então, do que a gente já faz hoje. Então, o Amazon é um que a gente tem, até o mais que a gente tem focado, né? Eles têm um programa de aceleração chamado VAP, para algumas companhias que você pode fazer, eu acho que a gente está trabalhando agora e tem tido bastante resultado com eles. E aí fica mais perto do que a gente faz, sabe? De investimento de trade, Amazon Ads, você tem o suporte deles para trabalhar. Então, durante esse tempo, a gente teve vários voos de galinha com o nosso e-commerce. Vários voos de galinha, várias frustrações, né? Por não conseguir executar bem a estratégia. E chega um momento, claro, que você acaba envolvendo outras pessoas do time para ter aquele apoio, né? E você começa a medir um pouco na balança tempo alocado versus retorno, versus o que eu tenho de faturamento no B2B, etc. Então, a gente teve vários voos de galinha, frustrações, e a gente resolveu dar os 3 passos para trás e, assim, encarar a realidade como ela é e falou assim, vamos trabalhar melhor aqui os players online. E também teve um movimento muito grande da própria estrutura do online nos grandes varejistas, né? Hoje você tem um departamento, todos, né? Pão de Açúcar, São Paulo, Raia, só do digital, né? O comprador separado. Tá? Então, isso nos ajudou bastante. Então, hoje, nessas redes, elas estão para a perfumaria, já representa entre 7% e 10% da receita deles, né? Isso estou falando com redes aí de 1.500 lojas, 1.800, então é bem significativo. Então, você pode usufruir disso também, né? Acho que para quem, como nós, tem dificuldade ainda no digital, está engatinhando no digital, eu acho que essa é uma ótima estratégia também, você pegar a carona, então, nesse fortalecimento do departamento dos varejistas físicos que você já está vinculado, né? Já está cadastrado. Legal, eu vou até puxar um gancho, porque isso é o que a gente faz, né? A gente vive esse universo aí de marca própria no digital, né? E a gente pega, né? A gente se depara quase que diariamente com donos de marcas que estão com dificuldade de tracionar, principalmente e-commerce. Não vou falar digital, que às vezes se acerta numa Amazon, numa época dá certo.
Mas no digital a gente vê tanto marcas que nasceram já no digital, mas não estão conseguindo crescer na velocidade que gostariam, ou não estão crescendo, ou estão caindo. Marcas grandes e consolidadas, como a de vocês ali no físico, né? Mas que estão aprendendo a jogar o jogo ali do digital. E eu aproveito o gancho para fazer um convite para vocês. Né? A gente acabou escalando rápido as nossas marcas no digital por... a gente teve a sorte, né, de ter se esbarrado, se encontrado e formado uma sociedade onde cada sócio tinha uma especialidade que era determinante para se escalar uma marca no digital. E na hora que a gente uniu isso aí, a gente começou a implementar um ritmo muito acelerado de crescimento de vendas online. Outros donos de marca começaram a nos procurar para saber o que a gente estava fazendo. A gente viu que a gente tinha um produto na mão. Lá em 2023, a gente começou um trabalho de mentoria para ajudar outros donos de marca a escalar no digital. E esse projeto evoluiu para o Brand Legacy, que é o nosso projeto de educação executiva, né, para profissionais do mercado digital, de e-commerce que vende um produto físico. Né? A gente fez nossa primeira imersão agora no final de abril, graças a Deus foi um baita de um sucesso. O Rony da Reserva estava lá com a gente, Lázaro do Carmo, o Di Santana, grandes marcas aí do mercado, como a Mari Morelli ali do Grupo Suplay, que tem a probiótica, Dr. Peanuts, Max Titânio, Cláudia da Cadiveu, o pessoal da AlphaCo, do Sofá na Caixa, da Zissul, várias marcas que estão se destacando aí. Salve, né, que a galera Salve, curte muito. Salve, teve lá enormes. com a gente, e foram 130 donos de marca ali, e eles adoraram, e foi assim, realmente melhor do que a gente imaginava. E o que a gente fez de diferente ali foi que a gente abriu nossos números e a gente abriu nossas estratégias, né? E a gente mostrou como que a gente faz nas nossas marcas. E quando eu falo a gente, somos hoje 4 sócios, né? São 14 marcas no total, pouco mais de 800 milhões de faturamento acumulado, praticamente tudo no digital. Então é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente faz bem, e a gente mostrou não só o que a gente faz, mas como a gente faz, e isso é muito raro no mercado, né? Que geralmente uma galera acertou alguma coisa, opa, esconde. Não deixa ninguém saber, né? Dessa forma, né? E a gente realmente compartilhou e o pessoal adorou. E a gente entrou nesses pilares que são determinantes para escalar uma marca no digital. Falamos muito de performance, tráfego, growth, CRO. Carol deu aula lá sobre marketing de influência. A gente falou de marketplace, a gente falou de construção de comunidade, estratégia de lançamento, de collabs. E agora a gente vem para a segunda edição. Então, você que quer escalar sua marca no digital, quer vender mais online, no seu e-commerce, seu marketplace, modéstia à parte, não tem imersão melhor hoje no Brasil que vai te entregar o nível e a qualidade de conteúdo que a gente te entrega para te ajudar a levar a sua marca para o próximo nível. Então, clica no link que vai aparecer aqui em algum lugar, dia 7, 8 e 9 de agosto. 7, 8 e 9 de agosto em Alphaville, São Paulo. A gente vai lá para entregar o nosso melhor para vocês. Show? Eu sou a persona, eu acho. Total. Você vai estar lá com a gente, com certeza. E o que você diria que... Aliás, curiosidade, como que tá a questão de pricing com a Amazon? Tá bem controlado? Não. Eu acho que o maior desafio da Amazon é a questão do pricing. Agora, com essa entrada nesse programa, que você realmente assim, tem um acesso semanal com o humano, né, do outro lado. Enfim, existe uma tratativa comercial, uma visão estratégica, né, um plano mesmo mais de longo prazo, semestral, anual. Agora está sendo bem solucionado. Tá. Até então, era a maior dificuldade que a gente tinha, né? A questão de variações de preço completamente, assim, eu entendo que no final, obviamente, eles querem fechar a última linha, né? Então, eles aumentam um pouco o preço de um. A Beleza Nobre também fazia bastante isso, né? Por exemplo, o Sabonete Líquido, a gente trabalha o mesmo custo, o mesmo preço de venda. E vira e mexe, você via os itens, o que vendia mais aumentava, às vezes, um pouco o preço de venda, o que estava vendendo menos abaixava. Então, mas é o maior desafio, a gente sofria bastante, né? E hoje... Tá muito... tem uma junção muito grande entre o físico e o digital. Então, você depois sofre também no varejista físico. Ele rebaixa, às vezes, seu preço. Olha, mas na Amazon tá esse preço, então eu vou rebaixar e você vai recompor a minha perda de margem. Então,
Acho que esse é a maior, você apertou bem o maior calo, assim, que é trabalhar com eles. Essa é a maior dificuldade. Eu levantei esse ponto porque a galera acha que é mil maravilhas, que você vai entrar e vai escalar e vai vender muito. Só que a gente já viu, assim, várias vezes os problemas que aparecem a partir do momento que você começa a vender pela Amazon, porque você perde o controle do preço. E algumas empresas se deixam levar de tal forma que chega um momento que ela, assim, você vira refém. Exatamente. Às vezes chega a ter 30%, 40%, 50% eu já vi do faturamento vindo da Amazon. E aí ela chega aqui e fala, eu tô pagando R$30, poxa, tá, mas agora eu vou pagar 20. É o que eu posso pagar. E é 50% do teu faturamento, o que você vai fazer? Né? Tem muita saída, Então, assim, o pessoal sempre pergunta, e a Amazon e tal? Eu falo, calma, toma cuidado, organiza tudo primeiro, de tal maneira que você não dependa da Amazon, e aí você vai lá do jeito que você quiser. Que ela seja mais um canal, né? Que ela seja mais um canal, não um principal. Isso, exato. E, Otávio, olhando ali para o físico, acho que é interessante a gente trazer também, aproveitar seu conhecimento. O que é determinante, na tua experiência, para uma marca ter sucesso no físico? É a junção de um atendimento corporativo muito bem efetivo, né? Então, você ter acesso e domínio dos números, então se antecipar, né? Nunca ir a um varejista, uma reunião, uma vez já em linha, esperar qual que vai ser o problema, mas já levando a solução. Então, você tem que ter feito já a lição de casa, já visto, né, o que a gente chama de sellout, que é a venda a preço de ponto de venda, visto estoque, visto se tem alguma loja que está com overstock, então você já levar a solução, né? Olha, eu olhei esse cluster aqui, minha sugestão é fazer essa ação de preço, aqui. Então, chegar já com essa solução para que você seja visto realmente como uma marca solucionadora e não aquela marca que traz o problema e gera energia negativa para o pessoal de compras. E tem os outros lados também, que é principalmente o trade marketing é fundamental, né? E está cada vez mais fundamental porque a gente tem uma falta de mão de obra dos próprios varejistas, né? De repositores, estoquistas nas lojas. Então, é muito comum você entregar seu produto, ele ficar no estoque da loja, né? Para quem está no escritório, na matriz, ele está vendo assim, o produto do Dom não vende, ó. Olha, está 30 dias lá. E ele não vai sair para ver. Esquece, né? Então, por isso que eu falo muito se antecipar, né? Então, você tem que estar analisando aquilo com mais frequência, o trade marketing, ver onde tem o famoso, que a gente também chama de estoque virtual, né? Que são estoques que às vezes não existem também, né? E para a matriz vai aparecer como estoque. Então, precisa ser feito um trabalho de trade, ou para puxar aquele estoque que realmente existe, do estoque para a gôndola, né? Ou para realmente fazer a baixa. Aquilo pode ter sido furtado, pode ter uma quebra, né? Ou também pode ter sido um erro na hora da entrada na loja. E também o trade tem um papel muito grande de aumento de espaço no ponto de venda, né? Algumas categorias, creme dental, as categorias mais massivas, esse espaço já é vendido, né? Agora, grande parte das demais categorias é uma realidade micro por loja, do relacionamento da sua equipe de trade com o gerente daquela loja e o gerente do setor. É muito relacionamento micro por loja. Então, vocês vão ver, na teoria existe um layout padrão, na prática mesmo de mercado, hoje existe muito essa questão do relacionamento, né? Eles acabam dando mais espaço para quem dá mais suporte também de recursos humanos para ele durante a loja, quem é mais parceiro. Então, acho que esses dois lados precisam estar muito bem equilibrados, né? Se você não tem um bom atendimento de um representante comercial ou através de um key account, você nunca vai chegar com o produto, a quantidade necessária, nem todos os produtos do seu sortimento ideal no varejista. E uma vez que isso foi efetivado, precisa ter alguém cuidando ali na ponta dos produtos. Eu acho que se você conseguir fechar bem esses dois lados, você vai conseguir ter bons resultados. Deixa eu fazer uma pergunta. Você... E assim, se tiver algum número que não pode abrir, tá? Fica à vontade para não responder. Em quantos pontos de vendas vocês estão hoje? E qual que é a quantidade de pessoas necessárias para fazer esse trabalho de trade bem feito? Tá. Hoje a gente está em cerca de 12 mil PDVs. Tá? E aí, a parte de repositor, né, a gente trabalha nos outros estados através de agências. Tá? Então, assim, dependendo do tipo de loja, você vai medir, na verdade, a frequência da visita. Né? Se você vai trabalhar um item de commodity, você vai precisar, provavelmente, dele quase todos os dias na loja. Se você vai trabalhar
médio sortimento, talvez você consiga trabalhar uma vez por semana naquela loja, né? Então, traduzindo assim, uma pessoa, um repositor consegue fazer várias lojas dentro daquela semana, tá? Então, para você ter uma ideia, não é só uma resposta, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, Grande São Paulo, né? Que chega até em Campinas, a gente trabalha com promotores próprios, motorizados, né? E aí eles fazem uma média de 7 lojas por dia, tá? Aí você consegue trabalhar dessa maneira. O atacarejo, que a gente estava comentando, é muito mais complexo. Então, quando você for medir essa média de lojas, a gente já tem uma inteligência por trás, sabe? Essa loja ele vai demorar 2 horas. Porque, por exemplo, fica em pallet, precisa chamar o rapaz para descer o pallet para o repositor. Entendi. Você usa o exemplo do Oba. O Oba é muito bem operado, é que nem o Mambo. Esse tipo de supermercado é muito mais rápido, né? Ele vai fazer basicamente o FIFO, né? Que é botar o produto que está mais próximo do vencimento para frente, o outro para trás. Então, nessa loja dessa, ele demora meia hora. Então, tem todo esse cálculo. Não é tão simples a resposta, porque tem todo esse cálculo por trás de quanto tempo, de qual a complexidade, né? O hipermercado, até ele parar a moto, subir, chegar lá na loja, perdeu 10 minutos. Sabe? E farma, os repositores, aí são mais rápido ainda, porque a farma trabalha com estoque muito pequeno e uma reposição D+1, né? Então, acabou hoje o produto, amanhã está sempre chegando o produto. Né? E no supermercado, normalmente, tem uma janela... Os não perecíveis é uma vez por semana. Então, quando você começa a ter esse know-how, você já aloca o seu repositor exatamente no dia ideal para estar naquela loja. Tal, né? E tem muitas agências que são, para quem começa a expandir fora de São Paulo, aí você vai ter que operar com agências que chamam promotor compartilhado, né? Que basicamente eles contratam um promotor, pegam um grupo aí de 15, 20 marcas, e ele só fica naquela loja, mas ele consegue operar todas as marcas. Todas. E na sua experiência, uma marca, quando ela entra, né, no varejo ali físico, mesmo que ela ainda não esteja vendendo muito bem, vamos falar dentro das drogarias ou das grandes redes, é importante manter esse trabalho de promotores, porque da mesma forma, né, que você enxerga, fala assim, fiz muitas coisas no digital, e aí acaba sendo frustrante quando você não vê tanto resultado, é um trabalho diferente, quando uma marca nativa digital entra no físico, ela também apanha e ela tem que fazer toda essa descoberta, né, de como trabalhar. E muitas vezes, e eu vi isso na minha marca, né, várias vezes eu me perguntei, será que eu paro o trabalho de promotoras agora, porque eu ainda não estou tendo resultado, invisto em outras coisas, mas aí, ao mesmo tempo, eu falo assim, ok, quem que vai pôr o meu produto na prateleira e arrumar? Porque a gente tem essa impressão, e isso é muito legal trazer, que uma grande empresa, assim, né, uma grande rede, vai ser extremamente organizada, que eles compraram os produtos, e os produtos vão todos ali para a prateleira, todos organizados, mas... não é nem perto, assim, né? Você chega lá, o produto, não sabe nem onde está o produto. Exatamente. Então, eu percebo, assim, essa dinâmica, como você disse muito bem, do relacionamento por loja. É bastante importante, mas é essa dúvida, assim, né? Continuo investindo, mesmo que ainda não tenha o retorno que eu gostaria. O quanto é essencial esse trabalho da visitação mesmo. Não, perfeito. Assim, a gente... depende do tipo de canal... o repositor tem um papel mais expressivo, né? Então, indo do que mais é expressivo do menos, assim, no atacarejo, se não tiver promotor, o repositor, esquece, o produto vai ficar lá mofando. No farma, eu acho que já dá para trabalhar sem repositor por um tempo, operando o trade. Aí, não é danado de graça. Não tem almoço de graça. Através do trade. Legal, né? Muda a estratégia, né? Através do trade. Porém, assim, é muito importante o repositor, porque você vai ter também um diagnóstico, pelo menos uma foto do que está acontecendo com o seu produto. É só prova, né? Porque, às vezes, ele não vai conseguir rodar todas as lojas, e ele vai ver, poxa, por que essa loja não está performando? Ou, às vezes, a pergunta contrária, por exemplo, a gente vende para o Sam's. O Sam's, a loja aqui de Campinas, a loja está vendendo, assim, a gente lançou um refil, né, de sabonete que está vendendo, assim, 5, 6 vezes mais. Como é que pode? Aí, vamos entender como é que está posicionado, ao lado de quem está posicionado, qual a altura de gôndola. E aí isso aqui deu certo aqui, então vamos começar a replicar para outras lojas. Nas outras lojas não está assim, não está nessa posição, não está nessa altura. E sem um repositor, é muito difícil você ter esse insight, né, que tem muito valor. Tem muito valor, né? E aí você tem que... E aí, para a questão dos repositores, o ideal é fazer um orçamento, quando você vai entrar no cliente. Normalmente as marcas trabalham 5%,
né, sobre o sell-in para investimento em repositor de 5 a 7%. Bom número. Né? Mais ou menos essa uma 7% referência. em cima do selling. Legal. Muitas vezes você vai começar no negativo, um pouco acima disso, e você vai, vamos dizer, acreditando e investindo para que tentar mudar. Se você vê que está percorrendo muito tempo sem ter essa alteração, uma movimentação que você pode fazer é diminuir a frequência de visitas. Aí você já dilui, né? Em vez de ir toda semana, a cada 15 dias, e aí você vai equilibrando. Mas, assim, tirar o repositor, acho que você perde bastante qualidade. Muito boa a resposta. Hoje uma marca de cosmético, não uma marca às vezes, né, tão grande ou tão antiga, né, já com uma marca tão conhecida e tão consolidada como a Orgânica, no digital a gente fala ali de uma média de investimento de 25% em marketing. Né? Tá um pouco mais, né? Até 30%, né? Alguns momentos que a gente quer escala chega até 40%. Né, no limite ali, para não dar arroz negativo. Como que é esse trabalho no físico? Porque no caso vocês não têm o investimento que nós temos aqui, às vezes, no influenciador, em campanhas de tráfego, em marketing, brand. Isso com certeza tem, né? Não tem tráfego e influência. Mas vocês têm o trade, né, que é um custo adicional. O número é parecido quando você olha o que você investe hoje em branding, mais esse trabalho de trade? É um pouco menor. É um pouco menor. O número é um pouco menor. O número é um pouco menor, porque Certo. normalmente a gente tem uma margem Menor do que no online, né? Você não consegue trabalhar o mesmo, provavelmente você não vai mercado. conseguir. Né? No D2C, você consegue ter uma margem melhor, né, do que quando você tem que vender para o varejista. É um pouco menor. Um pouco menor. No Pharma, normalmente, o percentual é maior de investimento em trade, né? Aí você vai trabalhar aí uns 15%, né? Porque tem muita ferramenta de trade para ser utilizada no Pharma e é extremamente necessário. Já no supermercadista, suas margens são mais comprimidas, porque você tem uma série de descontos que a gente chama de contrato, né? Que depois a gente pode conversar também, que é um ponto muito significativo, né? De descontos extras que tem de crescimento, etc. Então, você não consegue trabalhar uma taxa de investimento tão alta assim naquele caso específico, né, para esse tipo de canal. E para você promocionar o seu produto, né, no ponto de venda ali físico, é sempre através do trade. Você tem que fazer essas negociações através do trade e promocionar. Promocionar só a questão de preço. Porque no digital a gente desenha a campanha, muda o banner, entendeu? Faz o criativo e... No varejo é assim, se você for só promocionar preço, é direto com compras, com o comercial. Perfeito. Se você for fazer algo mais elaborado, um tabloide, para o varejo físico isso é muito elaborado, um tabloide, é muito diferente do digital. Participar de um tabloide, ou fazer algo até hoje que tem bastante, que está crescendo muito agora, é trabalho de CRM, né? Que a gente fala que são os aplicativos dos varejistas, né? A Raia opera 98% das compras, a pessoa dá o CPF, então, ou seja, 98% das compras estão dentro do CRM, eles sabem tudo. O que você precisa comprar, se você, né, por exemplo, eu tenho periodismo, sabe que eu compro o Synthroid todo mês, e assim, então ele mapeia e você pode se beneficiar disso. Então, por exemplo, você vai lançar um produto de skincare público AB, você pode chegar para esse cliente e falar, olha, eu quero enviar um sampling para todos os clientes que compraram exatamente dessas marcas, porque eu entendo que tem convergência com o meu público. Então, você consegue ser extremamente assertivo com o trade. Então, preço, comercial, se for trabalhar CRM, aplicativo, etc., já é com a equipe de trade. Legal. E quando você veio, né, nessa vinda para o digital, você falou sobre algumas frustrações, tentativas, mas na prática, assim, o que você viu que foi extremamente desafiador, erros, o que você olhava e falava assim, putz, tentei e não deu certo? Acho que o primeiro ponto, eu estava comentando com o Dom, é a concorrência. Então, quando eu entro num Pão de Açúcar, numa Rai, existe um número, obviamente o espaço é limitado, existe um número de marcas, então você sabe com quem você está jogando. Entendi. Né? Você mapeia antes. Vou brigar com né? O price point é esse, então você sabe onde você está pisando e não tem tanta não é todo mês que entra e sai, então você sabe com quem você está brigando, então você consegue desenhar uma estratégia. Quando você vai para um online, um mar completamente assim aberto, então você sofre demais, começa a ver várias marcas que operam muito bem, só estão no online, então a gente apanha muito, né? Porque aí fica muito mais difícil mapear o que tem de novidade, muita informação, né? E conseguir acompanhar isso.
A parte de pricing também, né, de preço, é complicado também te ver flutuações mais agressivas que no varejo físico, porque no varejo físico, normalmente, ele não rebaixa o preço se você não pedir para ele rebaixar e a conta vir para você. No varejo online, a gente percebeu, a maioria eles ficam com o preço dinâmico ali, depois você nem está sabendo o que está acontecendo. Então, a gente sentiu também que tem essa diferença, né? E todas as estratégias complexas que exigem, né? Ter um bom SEO, gestão de tráfego, aí depois também eu trabalho com influenciadoras, trabalho com criadores de conteúdo, toda a parte da cozinha ali, qual plataforma você vai usar, né? No caso, a gente usa a Tray. Então, assim, todas as nuances por trás que são extremamente complexas, completamente diferentes de você operar os players de varejo físico, né? Essa você falou da cozinha, e isso é muito legal de trazer, porque quase todo mentorado que a gente pega, a gente olha e fala assim, tem que estruturar. Porque a ânsia e a vontade é por crescer e por escalar. Só que a gente que já passou por esse caminho sabe que dependendo da estrutura que a marca tem ali montado, né, teu e-commerce, todas as integrações, ela vai perder performance na escala se ela não ajustar. E aí fica naquele desafio, né? As pessoas querem escalar, arrumar a casa demora um pouco mais, aí agora a gente tem jogado ali um meio termo, né, com alguns clientes, fala assim, vamos fazer umas estratégias mais rápidas de escala, mas enquanto isso a gente está estruturando a casa, arrumando a tua cozinha aqui, porque senão você não vai chegar naquela escala que você deseja, que você busca, com performance, e agora é cada vez mais difícil, né? Porque o custo de aquisição está cada vez mais alto, Exato. Isso não vai diminuir, então você precisa se tornar cada vez melhor nas campanhas, nas estratégias, trabalhar a retenção. Então, isso é muito legal, assim, você ouvindo e trazendo essa dor, porque a gente também vê isso, né, do lado de cá, e esse anseio, né, das pessoas, assim, poxa, quero escalar, mas às vezes com a estrutura que você tem, a gente precisa ajustar. Exatamente, né? O timing de processamento de pedidos, né? Tudo. Você tem uma empresa que está acostumada a fazer, por exemplo, pedidos, assim, 5 mil peças desses, 5 mil de 4 SKUs. E aí, quando o online já é completamente diferente. Você vai fazer pique um desse. Então, tudo isso, né, da cozinha para trás mesmo, precisa se estruturar, né? Tipo de caixaria é completamente diferente. Qual a caixa que vai ser para o e-commerce, depois fazer uma... Então, a gente ficou muito tempo sem usar uma caixa padrão, usando caixa da indústria. Depois a gente começou a ver que a gente estava indo com caixa 3/4 vazia, né? Então, muitos erros assim que a gente vem pagando pedágio. Questão de frete também. Gestão de frete é outro negócio, né? Você tem a equipe de logística que negocia fretes assim, nacionais, caminhão, tamanho do caminhão, tal, né? E aí, quando você vai para o e-commerce, já é outro tipo de player, né? Então, assim, apanha demais, né? Você fala, por que eu não estou vendendo? Aí você começa a olhar no detalhe, poxa, mas se ele comprar um produto do Mercado Livre, ele é full e não paga, o outro é Prime, né? Então, você fala, nossa, como é que eu vou chegar nessa competitividade de frete? Ticket médio também, né? Para nós é muito natural vender um sabonete em barra com ticket médio, né? R$ 9,99 no PDV, no varejo físico, isso é algo rentável. Quando você vai para online, você começa a fazer conta, opa, tô perdendo dinheiro, só o custo da caixa tá... O frete, então, né? Porque o brasileiro já não gosta de pagar frete, né? E aí, se você for né, então, pagar são o custo de frete... vários aprendizados, assim, que se a gente tivesse tido uma mentoria, talvez a gente teria evitado muito desperdício, assim, financeiro. E a gente começa a entender que, de fato, assim, tudo que você fala é muito pertinente em relação a preço de produto, por exemplo. Quando a pessoa me aparece com um produto que ele vai ser vendido ali por menos de R$70, a gente acha desafiador trabalhar esse produto, a não ser que você consiga trabalhar no modelo de kits e tal, você tem um ticket médio maior ali. Questão de frete, a mesma coisa, a gente pega muitas pessoas sem esse controle, sabe, essa otimização ali da questão logística e gastando, às vezes, assim, 12%, 13%, 15%, né, do faturamento ali em frete, somado ali pick and pack e tal, porque muitos trabalham com um operador logístico, e enquanto uma operação eficiente deveria estar gastando menos de 10, né, às vezes 9, 8 até, então assim, tudo isso, e aí você pega 3% daqui, 4% dali, é o teu lucro ou prejuízo, né, e em relação a ferramentas, 99% das vezes que a gente pega um cliente novo,
a estrutura não está otimizada, não está com a melhor plataforma de site, de checkout e tal, e até por isso e o pessoal pergunta muito, né, manda muito pra gente isso aí, a gente compartilha o que a gente usa, e assim, não quer dizer que são os únicos bons no mercado, né, tem outras ótimas plataformas por aí, mas de tudo que a gente já testou nas 14 marcas aí ao longo dos anos, o que a gente encontrou de melhor estrutura, tá, para as nossas marcas? Plataforma de site, Shopify, tá, até o momento a gente não encontrou nenhuma melhor. O Marinho vai testar a VTEX agora, né? Em breve a gente traz esse feedback aí para vocês. Checkout e AMP, né? Online, 80% dos produtos que são colocados ali no carrinho são abandonados. Né? Então tem que ter um bom checkout, uma boa estrutura de recuperação de carrinho automática, gateway de pagamento. Né? Às vezes às vezes não, com muita frequência o antifraude ali acaba bloqueando, sendo bom até demais. Exagera. Né? Que ele bloqueia até o que não deveria. Então a gente está hoje, ou às vezes tem uma taxa muito alta de transação. A gente usou um tempo ali a AppMax, é um bom checkout. Tá? A gente até tem em algumas ferramentas, em algumas empresas, a gente está testando a Dom Pagamentos, tá? Que também está se mostrando muito boa. Ferramenta de traqueamento. Hoje em dia, Carol falou, o negócio está cada vez mais competitivo, então você tem que investir com muita assertividade e ter muita clareza dos seus números, do resultado, de jornada de cliente, first click, last click. De onde que está saindo, né, essas vendas para você conseguir investir no lugar certo. Eu falo, você não consegue tomar decisões certas com informações erradas, então é importantíssimo ter uma ferramenta de traqueamento e atribuição, e hoje a gente utiliza uma ferramenta chamada Solomon para isso, tá? Além disso, sobre dados, né, que hoje o online é isso, dados, é você ter clareza dos números certos, não só ter certeza que eles estão certos, mas ter certeza de saber quais indicadores, quais números você precisa olhar, né? E existe uma ferramenta que a gente utiliza para isso chamada Plan D, tá? Que também ajuda muito na nossa gestão no dia a dia. Pós-venda, né? O meu amigo Caio Carneiro, ele fala, o pior problema das empresas em relação a pós-venda é não ter pós-venda. E muita marca nos dias de hoje ainda não faz um trabalho de pós-venda. A gente utiliza uma ferramenta chamada Zop para isso. Tá? Que você consegue trabalhar ali um cashback, giftback, você faz ali no online 2, 3 vendas para o mesmo cliente, aumenta 70% a probabilidade dele se tornar um cliente fiel e comprar várias outras vezes. Então você tem que olhar para pós-venda. Tem que ter uma ferramenta para gestão de influenciadores, né? Eu sempre falo, né? A gente faz um fluxo bem grande de influência e tem alguns modelos, né, para você trabalhar influência, seja contratando mesmo um influenciador ou criando um time, né, forte de afiliados, comissionados, creators, cada um dá um nome, mas no final são influenciadores que fazem um trabalho para a gente ali por comissionamento. E aí a gestão, esse fluxo, para você conseguir intensificar esse trabalho é bastante importante, desde a parte de split de pagamento, de você ter o controle dos dados, os influenciadores estão dando certo, o próprio influenciador conseguir ver os produtos que ele está vendendo, saber o quanto que ele vai ter ali de uma renda mesmo extra, e isso valoriza, né, faz com que ele queira trabalhar mais para a marca. Então a gente utiliza a Apileia, que os meninos são geniais também nessa parte de estrutura e de dados. Fora a Apileia, né, precisa de uma boa experiência também no orgânico. Isso é bastante importante, porque a gente fala cada vez mais, né, realmente os custos para essa construção do seu cliente ficam mais caros e a gente não pode deixar o trabalho do orgânico. Então, assim, qual é a receita que a sua marca faz de orgânico? Se você desligar todas as campanhas hoje, o quanto você vende no orgânico. E aí, para isso, a gente tem um trabalho interessante sendo feito, né, de SEO, com, né, o time da Implementa também, que é bem legal, a gente recomenda. E, para finalizar, a entrega. Então, a experiência de entrega é muito importante. Como vai chegar o teu produto, a agilidade, a caixa que é montada, e a gente conta com o time da Estoca. São meus parceiros há bastante tempo, a gente puxou para várias marcas, para vários mentorados nossos, porque compensa muito, assim, tabela de frete negociado, uma boa experiência, agilidade. Então, o pessoal da Estoca a gente indica bastante também. E quando você fala de experiência do cliente, atendimento é extremamente importante. Muito. E a gente mapeou ali no online, eu não estou lembrando o número exato agora, só que uma grande parte das vendas que acontece no dia acontece depois das 6 da tarde. E muitas vezes não tem ninguém atendendo. Claro. Né? Então, a gente trabalha hoje com a Viver de AI, né, que eles têm um assistente de AI que atende 24 horas, tira dúvidas, vende pra gente. Então, isso é muito importante mapear.
Você ia Isso eu falar tenho um mais dado alguma? legal, não ia falar sobre isso, né? A gente criou uma campanha chamando Skincare da Madrugada. Então, imagina que você coloca ali uma faixa de horário, né? Então, realmente, assim, a galera que tá à noite ali no celular e tudo e quer consumir algo, e aí a gente coloca um cupom que só funciona na madrugada para uma promoção especial ali que tá rolando, e aí precisa de um atendimento, então um atendimento de AI, porque a gente não vai ter suporte humano ali naquele horário, e hoje representa 10% essas campanhas do nosso faturamento no digital, porque a galera consome à noite. Então, quem não tem esse atendimento, né, acaba... Eu falo isso porque no início da marca, até o próprio time e o meu sócio também tinha essa mentalidade, mas eu vou colocar AI, colocar robô para atender. Gente, precisa, sabe? Assim, precisa ter. Não é que você vai mandar todo o seu time embora, não é isso. Você precisa ter um atendimento humanizado, mas você precisa ser ágil. E você precisa atender de final de semana, de feriado. O e-commerce funciona 24 horas. A gente fala da alegria, né? De, estou vendendo enquanto estou dormindo. Tá, então você tem que preparar essa estrutura e esse suporte para acontecer, né? Então, boa dica. Legal. Muito legal. Otávio, o que você tem de experiência em relação ao que é necessário para se ter uma boa gestão? Legal. Olha, eu acho que hoje o principal, obviamente, é a parte de recursos humanos e desenvolvimento de lideranças, né? Então, a gente precisa se preparar muito para isso, né? E entender muito os sonhos dos colaboradores, né? Assim como nós temos sonhos, eles também têm sonhos, entender quais são os sonhos deles, né? E fazer parte dessas conquistas e ter uma transparência, que eu chamo de transparência radical, sobre como que é a expectativa, né? Tudo problema de comunicação / alinhamento de expectativa, né? Ter esse alinhamento constante, né? Então, por exemplo, entrando mais no mérito de RH, a gente faz feedbacks a cada 45 dias com os colaboradores, junto com o RH, então isso tudo é formalizado, tem uma estrutura sobre o que a gente conversou, para a próxima reunião a gente poder ver como é que foi essa evolução e também perguntar, às vezes, para o colaborador, às vezes é uma pessoa que não tem essa proatividade, o que eu poderia fazer para você atingir uma meta, talvez que você não esteja atingindo, o que eu posso fazer, né, para que você conquiste a sua próxima promoção, etc. Óbvio que a gente nunca deve terceirizar a nossa carreira, né, o colaborador, mas ao mesmo tempo acho que a companhia precisa deixar claro qual o plano de carreira, né? Então, logo no início, quando a gente faz uma contratação, a gente tem uma carta proposta e normalmente já está previsto qual que é o próximo passo dele entre 6 e 12 meses de ele ter uma promoção, né? E qual que é a expectativa durante aquilo. Então, ele vai ter alguns feedbacks até chegar lá. Então, a gente fala muito sobre nunca pode ser uma surpresa se houver um desligamento, né? Se foi uma surpresa para o colaborador, a empresa cometeu um grande erro, né? Ela não soube comunicar. E também o inverso é verdadeiro. Se você for promovida, não pode ser uma surpresa, né? Você está recebendo feedbacks positivos constantes e você tem que ter clareza para onde você estava remando. Então, quando alguém é promovido, a pessoa sabe que vai ser promovida e quando ela é desligada, ela sabe que ela teve já uma sequência de feedbacks negativos. Então, eu acho que isso é algo fundamental para todos aplicarem assim no dia zero, né, das empresas, né? Ter uma carta de cultura também bastante clara, isso ser apresentado logo no início do colaborador, né? E, no geral, assim, muito pessoas e processos. Então, focar muito no caráter, parte técnica, mas a empresa precisa ter os processos claros também para que os colaboradores tenham um nível de autogestão adequado, né? Então, você fecha bem esse tripé, você consegue ter resultado em diferentes setores, né? No fim, é sempre pessoas e processos, né? E ter essa troca, essa comunicação bastante eficiente, né? Acho que o feedback hoje é fundamental ter e também, se puder aplicar o 360 também é muito legal, a cada 6 meses, para que ele seja avaliado por pares, né? Não por superior hierárquico, mas seja avaliado por pares para você conseguir ter um efeito mais colaborativo e não tanto individual na sua empresa, né? Acho que, por último, o sistema de incentivo também. Nossa, isso ajuda, né? Tem que ter o alinhamento, assim, que é um grande desafio. Parece simples, mas não é, porque se você calibrar errado, você vai ter um time extremamente egoísta, individualista, né? E se você também calibrar para o outro lado, assim, só muito coletivista, às vezes uma pessoa que se destaca muito bem, ela vai acabar sendo penalizada porque a companhia não chegou naquele resultado, né? Então, parece simples, mas não tanto. Então, alinhar também essa questão.
Quando você entrou para a empresa, essa parte de governança e processos já estava bem estruturada? Não. Ou evoluiu muito? Evoluiu muito. E assim, o Otávio teve que evoluir também para aplicar esses processos, né? Esses processos vieram assim muito recentemente, nos últimos 3, 5 anos, né? Que a gente começou realmente a aplicar uma política de cargos e salários. Então, hoje tem os níveis 1, 2 e 3, 4, 5. Então, fica claro para quanto que vai ser a sua remuneração na sua próxima. Quando vai contratar alguém também, o próprio RH já sabe qual faixa poderia alocar aquela pessoa, né? E ter um padrão, um processo na hora da contratação, né? Questão da cultura, questão da carta, proposta assinada. Então, tudo com muita clareza, quais são os benefícios, qual o cargo da pessoa, né? Qual a teia de responsabilidade que a gente chama, né? Que tem todas as questões que ela vai abranger. Então, isso foi um aprendizado, assim, acho que o Otávio e a Orgânica caminharam juntos, né? Eu fiz um MBA recentemente no IESE, também meu executivo me ajudou bastante, né? Porque, vocês sabem, empreendedor, a gente vai aprendendo muito sobre demanda, sobre porrada, né? Eu preciso aprender agora sobre tributário, vamos virar lucro real, vamos ficar... E aí você vai aprendendo sobre demanda, né? E às vezes chega uma hora que é um momento ideal você fazer um MBA mesmo executivo para você conseguir fechar algumas arestas que você tinha lacunas de conhecimento. Muito legal. Porque normalmente a gente fica pensando em venda e né, que é gostoso, é uma delícia, eu adoro vendas, mas você precisa ter esses processos, precisam ser implementados. O Rony falou, né, no último evento, a empresa é dividida em 2 partes, vendas e o resto. É isso mesmo. Mas se não cuidar do resto... né? Lógico. E você, baseado na sua experiência com a Orgânica, você diria que tem um momento certo em relação a faturamento / quantidade de pessoas para você começar a colocar mais energia, né, nessa parte de governança e de processos? Porque eu escutei, né, às vezes quando você para ali a gente chama de looping, né? Naqueles reelzinhos ali da vida, às vezes aparecem algumas coisas interessantes. E eu vi um japonesinho falando que um grande erro do empresário é querer ter estrutura de empresa grande enquanto ele é pequeno, né? Uma empresa grande é essa questão, essa parte de autogerenciamento, e todos os processos e tudo mais, e KPIs e tal. É tudo muito no detalhe, né? Já uma empresa menor, enquanto ela está crescendo, enquanto ela está escalando, e muitas vezes, na maioria das vezes, sem dinheiro sobrando, né, para poder fazer tudo ao mesmo tempo, ela tem que focar em crescer de fato, né? Quando que você diria que é o momento de você falar, opa, legal, cresci, agora é importante eu organizar? Perfeito. Eu acho que depende muito, então é uma ótima pergunta, não é tão simples a resposta, porque eu acredito que depende muito da sua margem. Né? Se você opera com uma margem muito pequena, não dá para você pensar em processo ou os KPIs lá na frente, porque muitas vezes, a gente já pegou esses casos mesmo na nossa empresa, a gente está vendendo, quanto mais você está vendendo aquele produto, mais você está perdendo dinheiro. Acontecer. Então, às vezes, o rombo fica muito grande e o dinheiro é sempre curto, como você falou. Então, às vezes, você pode perder a mão nesse sentido. Agora, se você opera o mercado de beleza, etc., que já é um mercado normalmente tem margens mais saudáveis, né? Eu acredito que, assim, uma companhia até 2 milhões mensais, dá para operar a venda, né? Focar bastante em venda. E eu acho que é uma coisa que, assim, eu não tenho, pelo menos, nenhum plano de... Meu maior prioridade ainda é venda, sempre foi. E acho que vai continuar sendo assim, porque muitos dos processos que você cria, não é, no decorrer, eles são compatíveis com outras faixas de faturamento, né? 6, 7, 8 por mês. Já vendas é bem diferente, porque, por exemplo... Você está no momento que você está saindo digital e está entrando no Pharma. Aí você começa numa drogaria São Paulo. Né? Você está na segunda maior rede do Brasil. Aí você entra na primeira, da RD. Não tem mais. Depois, muito para baixo disso, vai diluindo. Então, às vezes, você tem que repensar a sua estratégia. Mas agora nós vamos ter que ir para o associativismo, por exemplo. Aí é uma estratégia de canal de distribuição indireta, através das distribuidoras. E aí você precisa ter diferentes estratégias na parte comercial, que são mais compatíveis com esse novo momento da sua empresa, né? Já as outras partes, eu acho que dá para você criar processos que são adequados, né, para diferentes tamanhos de companhia. Né?
Legal. E não é fácil também e nem rápido criar todos esses processos, né? Então, a partir do momento que você entende quão necessário é uma construção. A gente vê isso, a gente tá... Você foi explicando e eu fui vendo o nosso sócio, o André, né? Porque ele traz muito isso pra gente. Então, imagina, ele senta numa mesa onde 4 sócios são todos... Performance, todos do vendas, crescimento e tal. E ele, a gente e gestão, né? Então, ele traz muito isso, assim, sobre trilha de acompanhamento. Aí, às vezes, a gente quer falar da campanha comercial, gente, trilha de acompanhamento, one-on-one, gente, KPIs. E é um paradigma, né? Porque, assim, você tirar, assim, ali o empreendedor que realmente, como você disse, assim, ele aprende fazendo, ele vai sentando em várias cadeiras, e a gente quer falar do comercial, quer falar do tributário, de produto. Só que, no final do dia, não é a gente que opera, né? Essa máquina, são as pessoas. E aí, às vezes, você fala, poxa, por que eu não bati uma meta? Esse KPI. Será que esta pessoa aqui fez a função, entregou um certo número de criativos, entregou um certo número de influenciadores, ou no físico diferente, quais são ali as micrometas, né, que fazem acontecer? Aí você começa a entender a importância e relevância e ajustando, né? Você não sabe o sonho dela, você não está trabalhando o desenvolvimento dela, ela às vezes não tem os KPIs claros e a meta clara e o plano de incentivo claro, né? E deixa eu perguntar uma coisa, para você, porque isso é uma outra passagem também, a gente falando um pouco aqui de gestão, que a gente tá evoluindo agora, né? A gente teve empresas em momentos diferentes, e aí algumas empresas operaram no home office, agora a gente tá com a mentalidade de voltar pro presencial. Tudo presencial. Pro presencial. Para você, assim, como que você enxerga esses dois mundos, assim, o home office e o presencial? A gente nunca conseguiu ser muito efetivo no home office. A gente era ramo essencial, então na pandemia nós ficamos abertos. Mas, assim, eu entendo que não há como... assim, você tem que dar muito valor para a troca dentro do escritório. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, um onboard virtual, ele é muito frio. Ele é muito frio, porque muitas vezes, imagina numa videoconferência, a pessoa, às vezes ela quer falar de um tema, às vezes muito pessoal, ela não vai se abrir, vai ser muito protocolar, né? Bom dia, Dom, tudo bem? Olha, você vai fazer isso, ok, tem alguma dúvida? Não. Quando você está num café, né, tomar um café, alguma coisa, você sente, você está bem, eu estou percebendo que você está um pouco assim, aí a pessoa se abre e tem aquela troca, né, e se sente abraçada, e a gente está todos sentados juntos, né? Hoje em dia todos os escritórios são muito abertos, então a pessoa está aprendendo, né, indiretamente, o tempo todo. Então, é muito comum ter o marketing pegar uma ideia do comercial, às vezes até o financeiro, dar uma ideia e ter uma troca muito bacana, né? Então, eu acho que é um desafio ainda o home office, principal, assim, para alguns cargos em específico, né? Eu acho que é bem complicado. E eu sou super fã do presencial, tá? Então, eu sou do time do presencial, completamente presencial. Tá voltando, e eu falo assim, e é legal trazer isso, porque eu fui uma pessoa que vivi o home office por um certo tempo, eu gostei, então, né, não sou a bandeira somente do presencial, era ali home office, uma das minhas principais empresas. Só que o que você começa a enxergar é que o home office, ele limita a tua escala e a velocidade. Quando a gente fala sobre o sucesso gostar de velocidade, o que é muito real, o home office ele te tira essa velocidade e ele impede o próprio crescimento dos colaboradores. Perfeito. É muito mais rápido quando você tá ali mostrar, deixa eu ver como você faz isso, do que ali num Zoom e as pessoas fingem que entendem e aí depois espera uma outra reunião para tirar uma dúvida. Então, a gente tem sentido isso na prática e estamos voltando, eu particularmente, para levantar a bandeira do presencial. Não, com certeza. Eu acho que a gente acaba sabotando, né, a carreira do colaborador. Ele pode aprender muito mais e óbvio que a gente tem uma pena que muitos não estão vendo isso, né? Então, e a gente tem que ter um bom senso na hora da contratação, né? A gente tem um raio até onde a gente vai, de distância da empresa. Legal, porque isso mudou, né? Das pessoas quererem 2 horas para chegar numa empresa, isso é verdade. Compreensível. Na ânsia da pessoa precisar de uma posição, ela fala, não, é tranquilo, eu vou viajar 1 hora de carro, eu vou ficar 1 hora de trânsito. Por quanto tempo? Exatamente, passou 3 meses, ela... né? A grande maioria vai sair, e aí você vai perder todo um processo de aprendizado, vai ser ruim para os dois lados. Então, eu acho que tem que ter essa maturidade do lado do RH, do empresário, de falar, olha, vamos definir um raio aqui até onde a gente vai. Porque... Total. E pra gente também era cômodo, né? A gente conseguia achar excelentes profissionais, baratos, Brasil, né? lá na Bahia, cara. Exato. Né? Trabalhando ali em concorrente, tipo Super Coffee, sabe? Outras marcas grandes do digital. Que paga metade do que paga aqui em São Paulo.
Então a gente conseguia contratar e tal, então era teoricamente bom. Só que na hora que você vai ver, o barato sai caro, porque aonde que nego tá produzindo 8 horas por dia assim? Nunca, né? Ontem não. Essa semana eu tive uma experiência, assim, muito que a gente falou, né, na mesa de sócios. A gente tá fazendo uma contratação de uma vaga e aí eu comecei esse processo de recrutamento no LinkedIn, então essa pessoa ficou com o meu contato, só que era para um outro sócio que ia tocar com ela ali dentro do time. E essa pessoa ficou me chamando, perguntando sobre a vaga, se ia ter um retorno, se ele seria... Eu falei, nossa, ele está realmente muito interessado. Ele passou na qualificação técnica e, a princípio, comportamental. E seria chamado. Só que a gente falou assim, a vaga é presencial. E essa vaga, ela até seria híbrida. Mas a gente falou assim, vamos falar que é presencial, porque aí você tem a flexibilidade de dar ali o híbrido, mas não a pessoa já a obrigação. E aí, quando foi a entrevista final, que falou assim, não, é 100% presencial, falou, não, eu tenho 2 freelas. Mas, e o 100% presencial não faz sentido pra mim. Falei, olha só, se fosse híbrido ou home office, ia pegar a vaga e continuar com os 2 freelas. Inegavelmente estaria trabalhando. Exatamente. Estaria... E a empresa, ó. Nossa, eu comecei Então a é pegar a hora uma que a raiva gente disso, precisa cara. pensar aqui com E o acaba CNPJ, isso né? como se fosse... Exato. Assim, E não entrega. Se ainda entregasse, Exato, você fala, esse demorou, cara. desafio. Faz o que você trabalha, Faz o que quiser, mais exato. 10 trabalhos se você quiser, se sente... mas não entrega. Mas é mas humanamente depois das impossível. 8 horas. Só que a verdade é que não vai trabalhar vai. 8 horas pra você e, né? Teve até um caso que eu não posso dar muito detalhe, mas assim, a questão foi a seguinte, a pessoa saiu da nossa marca, né, pediu para sair, para trabalhar no Mercado Livre. Numa vaga legal, se eu não né? puder Uma falar, empresa depois corta, hein? grande. Não, pode falar. E aí foi trabalhar lá no Mercado Livre para ganhar 50% a mais, ganhava 10, foi para ganhar 15%. E passou acho que 2 meses, 3 meses, ligou que quer voltar. Aí a gente falou, mas o que tá acontecendo? Porra, agora tem que trabalhar, velho. Eu acho que ela desacostumou a trabalhar, bater meta, ter gente cobrando e tal. Era só aqui, ó, em casa e tal. Mas a gente vai virar de novo esse barco aí, tudo presencial. Pergunta da casa. O propósito do podcast, né, do Made in Brasil, é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que sirva de referência, né, para quem está mais no início da jornada. A gente... aliás, eu vou até esticar um pouco a pergunta. O que você acredita que a orgânica fez de diferente do mercado para conseguir construir um resultado acima da média? E o que o Otávio, como pessoa, como profissional, né, pensando em alguma habilidade, característica, qualidade sua, o que você fez de diferente para contribuir para esse crescimento da orgânica acima da média? Perfeito, perfeito. Eu acho que, assim, uma empresa para perdurar, né, e logo também no início, tem que ter duas características bastante grandes, que eu acho que é o arrojo. Então, você tem que ser arrojado. Aí tem que tomar risco, não tem jeito. Não tem almoço grátis, não é tranquilinho, né? Então, assim, um aprendizado que a gente teve, assim, até muito de lançamento. Às vezes a gente fala, vamos lançar poucas unidades para ver se dá certo. E a gente percebeu que isso era a maior sabotagem que a gente poderia estar fazendo, né? E é muito comum nas empresas. Vamos ver se não der certo, tudo bem, porque a gente tem outras... Não, vamos all in, vamos para cima dessa proposta, vamos testar, vamos fazer o possível e o impossível. E além do arrojo, a resiliência, porque com esse arrojo você também vai tomar algumas porradas no meio do caminho, você vai encontrar muitas lombadas, né? E você vai muitas vezes chorar no chuveiro, querer desistir, né? As pessoas não vão acreditar em você, falar, será que é melhor você sair, ou arrumar um emprego, fazer outra coisa, etc. E você tem que ter essa resiliência de não se deixar levar, né? Principalmente se você está sentado na liderança, a parte da família, etc. Você que tem que ser o exemplo para os demais, né? Então, acho que essa parte de resiliência é muito importante. A gente prega muito isso na orgânica, né? Tá meio fora de moda esse negócio do colaborador ficar muitos anos. Então, nós temos colaboradores de 10, 15 anos que fizeram carreira, persistiram na empresa por momentos assim que tiveram as dificuldades que eu falei aqui, não largaram, continuaram, etc. Então, a gente tem que levar essa cultura de resiliência, né, para toda a equipe. Tá? Isso é fundamental.
Assim, parte do Otávio, não tem como falar só do Otávio, também não falar da Pérola, né, que é minha mãe, Luiz. Meu irmão teve na empresa até então, ele saiu agora no final do ano, que ele foi para a política, seguiu outro caminho. Uau. Mas eu acho que a gente teve uma sorte de ser muito complementar. Né? A Pérola, minha mãe, é uma pessoa extremamente criativa, para desenvolvimento, etc. Né? O meu pai não saiu um pouco antes já da operação, mas era uma pessoa já mais metódica, né? Eu fico muito no meio do caminho, sempre fui da área comercial, mas muito focado em dados, né? Como é que está o número, etc. Então, acho que levar esse lado, assim, eu sei que é muito auê, é gostoso lançar produto, etc., mas alguém precisa botar um pouquinho o pé no chão e falar como é que a gente vai vender isso, como é que vai ser a estratégia. Então, acho que foi muito no meu papel também. Tinha um processo de lançamento, assim, muito liberado, assim, a gente sofria muito na parte da comunicação. Então, colocar um pouco o pé no chão, né? Ter o efetivo de venda, ser ainda comercial, mas colocar um pouquinho o pé no chão, ser um pouquinho o equilíbrio, né? E meu irmão também já é uma mente bastante criativa, enfim, pensou na franquia e em outras coisas, foi muito bacana. Então, ter esse equilíbrio, eu acho, pensar nos sócios se vocês são de fato complementares, né? Porque Legal. se vocês sentarem à mesa e todo mundo concordar, não é legal essa composição de sócios, é melhor mudar. É importante, a discussão ela é construtiva, né? E essa complementaridade é o que a gente vê também do lado aqui, né, dos nossos sócios, o que inclusive cria o respeito, né, Exatamente. Porque não vai ser fácil, mas quando você sabe que cada um tem um know-how, uma especialidade diferente, que ali cada um tem uma voz mais alta em determinada área e existem as discussões construtivas, é isso que faz o respeito entre os sócios e a evolução do negócio também. Exatamente. Otávio, obrigado pelo tempo, pela entrega, pela disponibilidade. Achei animal. E pra gente, assim, né, que tá começando a olhar pro B2B e tal, pro físico, né, saiu muito insight aqui que às vezes sozinho a gente ia demorar 10 anos para aprender. Então, tenho certeza que foi muito rico, não só pra gente, como pra audiência. Então, obrigado mais uma vez. E para quem, né, quase todo mundo já conhece, mas para quem quiser encontrar a Orgânica, em qualquer lugar, né? Tem 12 mil pontos, né? E o site de vocês, rede social, Perfeito. Essas coisas? Nosso Instagram é @Grupo Orgânica, nosso site é loja Grupo Orgânica, né? E no varejo físico, como a gente falou, né? Tá na Raia Drogaria São Paulo, no Sul tá na São João, enfim, em Minas está na Araújo, Venâncio no Rio, enfim, a gente está na maioria dos líderes regionais. E internet, nosso site, ou também através do Mercado Livre e do Amazon também. Legal. Esse foi Otávio Gagliardi no Made in Brasil. Obrigado.